Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos na aula 2 da disciplina de Operações e Processos Logísticos do curso de Assistente de Logística. Vamos começar os conteúdos de hoje. Eu espero que vocês tenham passado bons momentos entre a nossa primeira aula e a aula de hoje. Então, vamos lá. Bom, gente, o primeiro conceito que nós vamos aprender hoje trata-se da localização. Localização das instalações. Como que se define o melhor local para se instalar uma empresa? Então, pensando só no âmbito do Brasil, nós temos diversas regiões, diversos estados, diversos municípios. Eu posso definir o local a partir apenas do meu gosto, da subjetividade das minhas convicções como gestora? Não, nós precisamos ter uma metodologia. E a metodologia deve levar em consideração os conceitos importantes de gestão. Então, antes de falar, eu vou instalar a minha empresa aqui na região sudeste em São Paulo, ou aí no Nordeste, como é que eu faço a escolha, a definição? Bom, gente, eu preciso analisar alguns aspectos importantes. Então, quais aspectos inicialmente eu preciso analisar? Aqui nós temos alguns exemplos. Essas imagens, elas representam alguns dos aspectos mais importantes que eu preciso analisar. Então, vamos começar. Eu vou falar de cada uma delas. Vou pegar aqui a caneta. Bom, gente, se eu estiver falando aqui dessa imagem superior no canto esquerdo, aqui eu trabalho com a necessidade de localização próximo aos meus fornecedores. Então, todas as vezes que eu vou pensar no item localização, eu preciso pensar qual distância eu terei entre essa instalação e os fornecedores. É importante estar próximo aos fornecedores? Com certeza. Por quê? Se eu estou próximo a eles, eu vou diminuir custos com entregas, eu vou diminuir o tempo da entrega, eu vou diminuir problemas logísticos que podem acontecer nesse intervalo, uma via interditada, um acidente. Eu vou diminuir riscos de desabastecimento e assim por diante. Eu, além de diminuir os riscos, eu diminuo os custos. Tá bom? Então, se eu puder me localizar próximo ao meu fornecedor, ótimo. Outro item que eu preciso avaliar é essa outra imagem aqui, esse carrinho. Esse carrinho de compra, ele representa a proximidade com os consumidores. Então, quando eu estou pensando na minha instalação organizacional, eu preciso pensar se estar perto dos consumidores faz com que eu tenha uma melhoria no meu desempenho. Na maioria das vezes, sim, gente. Quando o consumidor está perto da empresa, ele precisa de um deslocamento menor para chegar até ela, então ele tem maior visibilidade. Ele vai também facilitar os processos de entrega, de deslocamento daquilo que ele comprar e assim por diante. Então, eu tenho que pensar nessa proximidade. Mas, nem todas as vezes é possível estar perto do fornecedor e do cliente ao mesmo tempo. Assim, eu preciso verificar qual é a atividade da empresa e o que vai fazer com que os processos de fabricação e depois de entrega ao cliente sejam em si mais baratos e melhores. Então, eu preciso fazer essa avaliação. Aqui ao meio, essa plaquinha representa a proximidade com os colaboradores. É muito melhor também estar próximo daquelas pessoas que vão trabalhar na minha empresa. Eu vou reduzir custos, por exemplo, de deslocamento dessa pessoa.
Vou diminuir o pagamento, por exemplo, de vale transporte. Vou fazer com que esse trabalhador se estresse menos ao chegar na minha empresa e assim por diante. Além disso, eu também preciso pensar na qualificação dessas pessoas. Então, eu estou próximo a pessoas qualificadas ou elas terão que ser chamadas a trabalhar na minha empresa de locais distantes? Então, também preciso fazer essa análise. Aqui embaixo, essa imagem à esquerda representa a sociedade. Professora, mas a empresa deve estar localizada e em qualquer lugar que ela esteja localizada, ela vai estar ao lado da sociedade. Sim, mas quando eu penso na sociedade ao redor, eu vou pensar em como a minha atividade, ela vai alterar a vida ao redor, ou seja, a vida das pessoas que estão ao redor dela, da empresa. Por exemplo, quando a gente fala da instalação de um shopping center, ele modifica a vida das pessoas que estão ao redor? Modifica de maneira positiva e modifica de maneira negativa. Por exemplo, o trânsito ao redor vai fazer com que as pessoas fiquem muito irritadas, porque o trânsito vai piorar bastante. No entanto, se o fluxo de pessoas for bem grande e eu tiver um comércio ao redor, o meu comércio vai ser beneficiado. Então, eu vou pensar nos aspectos daquela sociedade que está ao redor. Aquela sociedade, ela pode trazer algum problema para a atividade da minha empresa? Então, ela pode reclamar da atividade da minha empresa? Por exemplo, eu estou abrindo, vamos lá, vamos pensar aí, eu estou abrindo uma academia. Uma academia faz barulho. A sociedade que está ao redor, ela é capaz de absorver esse barulho ou ela vai reclamar lá na prefeitura por esse barulho? Então, eu preciso pensar nesses problemas que podem acontecer em relação à sociedade que está ao redor. E aqui, por último, um outro aspecto bem importante também é representado por essa imagem de uma hidrelétrica. Essa imagem representa a disponibilidade de energia, de geração de energia em determinado local. Então, às vezes eu não consigo produzir porque eu posso ter um racionamento de energia elétrica naquele local. Eu vou instalar a minha empresa ali? Provavelmente não, porque senão eu não vou produzir em determinados períodos, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de localização, eu preciso definir quais são os aspectos importantes, os fatores importantes e analisar esses fatores. Quando eu analiso esses fatores, eu posso empregar algumas ferramentas. A primeira ferramenta, ela tem o nome de ponderação qualitativa. Eu transformo esses fatores, que são importantes para a empresa, em números. E a partir desses números, eu defino onde eu vou localizar a empresa. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu vou mostrar para vocês como isso é empregado na prática, tá? Então, aqui, a minha empresa fez um estudo e ela considerou esses itens aqui, esses fatores como importantes. A mão de obra, o clima, a condição de vida, os transportes, a assistência médica, o nível das escolas, a atitude da comunidade, a água e a energia. Esses são os fatores analisados e importantes para a instalação. Depois que eu analisei esses fatores, eu vou dar um peso para esses fatores. Quanto maior for esse peso é dado a partir de um número, quanto maior for esse número, mais importante é o fator, tá bom? Então, eu dou um peso, eu vou lá, avalio cada um dos itens e dou um peso para esses fatores. Quanto maior, mais importante é o fator. Então, nesse caso, a assistência médica aqui e a água são os fatores mais importantes. Professora, quando a assistência médica ela é um fator muito, muito importante para uma empresa. Por exemplo, quando essa empresa ela trabalha com atividades de alto risco, tá? São atividades insalubres. Ou seja, o trabalhador ele pode correr um risco de se acidentar, de ter problemas de saúde. Então, a assistência médica ela é importante. A água,
quando nós estamos falando de um processo produtivo que utiliza muita água. Então, é muito importante, tá? Então, nesse caso, analisei os fatores, dei um peso para eles. Então, defini os mais importantes. Agora, eu vou avaliar os possíveis locais de instalação da empresa. Nesse caso, a empresa pode ser instalada ou no local A ou no local B. Eu posso ter diversos locais, tá? Aqui, no caso, eu vou falar só desses dois, A e B. Então, como é que eu faço a análise? Eu vou até esses locais e analiso, dou uma nota de atendimento. Atendimento daquele determinado fator. Então, a nota do local A para a mão de obra, quanto que vai ser? É nota tal. Quanto maior for a nota, melhor é o atendimento, quer dizer que aquele local está atendendo de maneira mais adequada aquele determinado fator, tá bom? Então, o próximo passo é dar a nota. Tá aqui. Então, cada um dos locais e cada uma das notas. Quais são as notas maiores? As notas que atendem melhor. Então, aqui no local A, ele atende muito bem ao fator água e ao fator energia, tá? Atende muito, muito bem. Aqui no local B, ele atende muito bem transportes e atende escolas, certo? E assim por diante. Então, fui até o local e analisei. Normalmente, quem define o fator, quem dá o peso e quem dá a nota é o gestor. O gestor que define a importância e que define os atendimentos, tá bom? Agora, como é que a gente faz a análise final? A gente faz uma multiplicação do peso vezes a nota, do peso vezes a nota e assim por diante. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 6. Aliás, desculpe, 9. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu faço isso linha por linha, tá? Vou fazer as próximas. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 2 é igual a 4. E assim por diante. Terminando de fazer a multiplicação do peso vezes a nota, então aqui é peso vezes nota, eu faço a somatória de todo o peso X. Somei, aqui no caso da 76, aqui na localidade A, e da 67 na localidade B. Qual é o melhor local de instalação? Nesse caso, é o local A, porque ele obteve a maior somatória de notas. Se ele obtém a maior somatória de notas, é porque ele atende melhor a todos os fatores que foram definidos como importantes para a minha instalação. Então, gente, processo. Preciso fazer a multiplicação do peso vezes a nota e depois fazer a somatória. Terminando a somatória, o local de escolha, o local que eu preciso escolher para a instalação, é aquele que obtém a maior somatória, tá bom? Conto com vocês, hein, gente? Se tiver dúvida, o professor mediador está conosco, tá bom? Vamos agora para a próxima ferramenta de definição de localização. Gente, essa ferramenta, ela utiliza a geoposição e ela tem o nome de centro de gravidade. Ela vai trabalhar efetivamente com as linhas que nós temos de latitude e longitude. Galera, o GPS do seu celular, ele trabalha com essa informação. Ou seja, quando existe um encontro, um encontro de uma linha na vertical com uma linha na horizontal, nós temos a definição de um posicionamento. Então, eu defino a localização da minha empresa a partir desse posicionamento. Hoje, se vocês abrirem, por exemplo, um Google Maps,
Vocês vão procurar o nome de uma empresa aí no Google Maps, e quando o Google Maps ele acha essa empresa já tem uma posição dada a partir das informações de latitude e longitude. Quando você pega o seu WhatsApp e manda lá a localização para uma pessoa conseguir te encontrar, ele vai com essa informação de latitude e longitude. Ou seja, o encontro dessas duas linhas, uma na vertical, outra na horizontal, que dá o seu posicionamento, tá bom? Vou dar um exemplo. Transformei lá o globo terrestre em uma informação plana. Então, a gente tem um retângulo aqui representando o globo terrestre, tá? Ó, aqui, na latitude, do 0 para baixo, a gente tem os números negativos. Do 0 para cima, os números positivos. Aqui na longitude, do 0, que é o meridiano de Greenwich, para a nossa esquerda, a gente tem os números negativos. Do 0 para a nossa direita, a gente tem os números positivos. Aí a gente quer saber a localização que foi dada por esse GPS aqui. Ele deu uma latitude de 40,74 e uma longitude de menos 73,98. Em que lugar do planeta está esta empresa, essa pessoa? Como é que eu faço para definir? Então, vem aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o apontamento da linha na vertical, que é a longitude, tá? Tá lá menos 70, então vai ser para o meu lado esquerdo. Aqui é menos 10, aqui é menos 20, aqui é menos 30 e assim por diante. Então, menos 70 tá aqui, não tá? Menos 70 vai ser essa linha aqui, ó. 73 vai ser um pouquinho para cá, tá bom? E agora eu vou fazer o apontamento na latitude. Ou seja, eu vou verificar minha linha na horizontal. Ela está no 40,74. Opa, passamos, desculpa. 40,74. Já apareceu aqui, desculpa, gente. Como eu apertei sem querer várias vezes, ele foi muito para frente. Então, tá aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Quando as duas linhas se encontram, uma na vertical e outra na horizontal, ela dá o posicionamento, a localização da instalação. Que no caso aí é o Washington. Tá bom, gente? Bom, existem vários vídeos aí na internet falando de centro de gravidade, de geolocalização. Se vocês se interessarem mais por esse assunto, pesquisem mais. Vocês vão ver que é bem interessante, tá bom? Então vamos continuar com os conteúdos da aula de hoje. A gente vai falar de gestão de filas. Gente, definir um tipo de fila para uma organização é fundamental, sabia? Como normalmente nós estamos nas filas, a gente não acaba pensando como gestor, mas a gente precisa pensar na gestão de filas como importante. Nós não temos um único tipo de fila, e quando nós definimos a melhor delas, o processo produtivo ele tende a ser mais rápido. Então, vamos conhecer os tipos de filas. E aí, nós vamos pensar nos exemplos relacionados a elas, tá bom? Primeiro tipo de fila. Quando a fila é única e o atendimento é único. Então, as pessoas vão formando uma única fila e só tem um atendente. Por que, gente, que eu defino esse tipo? Porque esse atendente acaba dando conta de todo mundo. Então, eu não preciso, por exemplo, fazer vários atendimentos para conseguir chegar num senso comum. Vou dar um exemplo. Quando existe um atendimento que vai fazer a análise inicial dos processos. Então, vamos lá. Você chegou num lugar, você não sabe o que você vai fazer, nem para onde você vai. Normalmente, você tem lá uma formação de fila que dá informações. Ela é uma fila única com atendimento único. Todo mundo que chegar ali naquela fila vai perguntar, como é que eu faço para tal serviço? Aí, essa pessoa que está fazendo a triagem, ela vai te mandar para o local. Tá bom? Mas não existe só esse tipo de fila. Vamos para a próxima. A gente pode ter uma fila única, tá?
A fila é única, as pessoas se formam e ficam lá naquela única fila. Mas cada uma tem lá uma necessidade diferente. E a partir dessas necessidades diferentes é que essas pessoas vão ser atendidas. Então, o atendimento é discriminado. Então, eu tenho pessoa aqui que tem a necessidade de A, que tem a necessidade de B, que tem a necessidade de C. E cada uma vai ser atendida por determinado posto, tá? Então, o homem que faz o atendimento do tipo A vai chamar as pessoas do tipo A. A moça que faz o atendimento do tipo B vai chamar as pessoas do tipo B. E quem faz o atendimento do tipo C vai fazer o atendimento do tipo C, certo? Então, uma pessoa que está lá atrás, por exemplo, ela pode ser atendida antes de alguém que está lá na frente, dependendo do tipo de atendimento que ela necessita, tá? Vamos para o próximo tipo. Aqui nós temos as filas múltiplas, elas acabam sendo únicas, mas na formação, tá? Elas são múltiplas no sentido de que existem várias filas únicas. Então, várias filas únicas, elas demonstram múltiplas filas. E o atendimento também é múltiplo. Então, eu tenho vários atendentes. Não tem nada discriminado aqui, tá, gente? Todos os atendentes fazem todos os atendimentos. Então, os atendimentos são múltiplos e as filas também são múltiplas. Apesar de aparecerem como únicas, quando junto essas filas únicas, elas são múltiplas também. Outro tipo, a fila é única, mas os atendimentos são múltiplos. Então, o rapaz de cima pode chamar a pessoa que está ali na primeira da fila. A moça que está embaixo chama o rapaz que é o segundo, e assim por diante, tá? Então, a fila é única, mas o atendimento é múltiplo. Atende todas as necessidades, é múltiplo. Bom, gente, agora a gente falou as questões das filas, nós vamos entender as capacidades de produção. Como é que a gente consegue entender capacidades de produção? As capacidades de produção são sempre definidas a partir de uma demanda. Então, a partir do que as pessoas compram. Mas antes da gente imaginar a demanda, nós precisamos definir como que eu avalio, como que eu calculo uma capacidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda empresa possui uma unidade produtiva. O que é uma unidade produtiva? É quem realmente produz. Essa unidade produtiva, ela pode ser representada pelo homem. A gente chama essa unidade produtiva de mão de obra. Ela pode ser representada pela máquina. Então, é um equipamento. É ele quem produz, é ele que vai ser a unidade produtiva. Ou eu posso estar falando, por exemplo, de uma filial de uma empresa. Então, eu tenho lá uma loja. Essa loja tem determinadas filiais, essas filiais são quem realmente produz, então elas são unidades produtivas. Então, para a gente conseguir fazer o cálculo de qualquer unidade produtiva, a gente precisa entender e conhecer quem são elas. Ou é o homem, ou é a máquina, ou é a própria empresa, tá bom? Quando a gente consegue entender isso, definir isso, fica mais fácil para a gente entender os processos, tá bom? Vamos continuar. Depois que a gente entendeu a unidade produtiva, a gente precisa entender que toda unidade produtiva trabalha em função de um tempo. Você, quando trabalha, você tem lá a sua carga horária. Então, por exemplo, você trabalha 8 horas por dia, tá? Tem uma pessoa que pode trabalhar 6 horas por dia e assim por diante. Então, eu não trabalho indefinidamente ou eu não trabalho pessoa, não trabalha 24 horas por dia, tá? Ela tem um tempo definido para trabalhar, tá? Toda a unidade produtiva trabalha em função de um tempo. E por último, trabalhando em função desse tempo, eu penso que ao final do processo produtivo eu tenho que ter um resultado produtivo.
Esse resultado produtivo ele pode ser em unidades, então, milhares de unidades de um determinado produto. Ele pode ser em metros lineares, por exemplo, o fio que você compra para conseguir instalar na sua casa, o fio de eletricidade, ele é vendido em metros lineares, ele é produzido em metros lineares. Eu posso ter um resultado produtivo em metros quadrados. Por exemplo, o piso que existe aí na sua casa, ele é fabricado e vendido em metros quadrados. Eu posso ter um resultado produtivo em litros, a gasolina que você compra no posto, tá? Ela é vendida em litros. Em quilos. Então, os alimentos que nós compramos, normalmente eles são vendidos em quilos e produzidos também. Eu posso também ter o resultado produtivo em atendimentos, quando a gente está falando de uma prestação de serviço. Então, eu posso medir a partir de atendimentos. Ou eu posso também estar falando que o meu resultado produtivo é financeiro, é dinheiro, é grana. O seu salário é o seu resultado produtivo ao final do mês. Então, você mede lá o seu resultado produtivo com essa grana que você recebeu. Quando você recebe um aumento, você imagina que você está produzindo mais, tá bom? Então, antes de pensar, gente, em capacidade de produzir, eu preciso pensar nesses 3 elementos. Primeiro, quem é a unidade produtiva? Então, quem produz? Quanto tempo essa unidade produtiva produz? E qual é o resultado da produção, tá bom? Então, agora a gente vai entender os tipos de capacidades e, a partir dos tipos, a gente vai exemplificar isso que a gente acabou de comentar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tipo de capacidade. Se chama capacidade instalada. Anotem aí no caderno de vocês. Capacidade instalada é o máximo que se pode produzir. É o máximo que se pode produzir em relação ao tempo que a gente tem disponível para trabalhar. Então, a gente pensa que o máximo de tempo que a gente tem para trabalhar em um dia, por exemplo, quanto que é? 24 horas. Então, qual é o máximo que eu consigo produzir em 24 horas? Tá bom? Se eu estiver falando de uma semana, 24 horas vezes 7 dias na semana. Esse é o máximo de tempo que eu tenho para produzir. Se eu estiver falando de mês, 30 dias vezes 24 horas e assim por diante. Então, vamos a um exemplo. Se eu estiver falando de uma sala de aula, tá? Uma sala de aula física. Em uma sala de aula, qual é a capacidade instalada dessa sala de aula em tempo? É 24 horas, tá certo? Então, capacidade instalada é sempre pensando no máximo de tempo que eu possuo para produzir. Vamos agora mudar de capacidade e a partir dessa mudança a gente vai trabalhar o exemplo. A próxima capacidade é a capacidade disponível ou de projeto. Para eu saber qual capacidade é essa, eu preciso pensar lá na jornada e no turno. Lembra que eu falei que se você estiver trabalhando, você trabalha um determinado turno por dia? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo, então. Então, pense nessa mesma sala de aula. Ela não tem turno de trabalho de 24 horas por dia. Normalmente, uma sala de aula, ela possui 2 turnos ou 3 turnos de trabalho. E cada um desses turnos normalmente é de 4 horas. Então, um exemplo. Uma determinada sala de aula possui 2 turnos de trabalho, então eu tenho 2 turmas indo lá estudar naquela sala. Essas turmas ficam lá 4 horas por dia. Então, a capacidade disponível dessa sala de aula é de 8 horas por dia. Vamos para a próxima capacidade, porque a gente acaba não trabalhando tudo aquilo que a gente está disponível. Nós temos paradas, nós temos perdas, tá bom? Essas paradas, elas precisam ser consideradas. Então, vamos pensar na próxima capacidade. A capacidade efetiva ou de carga. Anotem aí. Capacidade efetiva ou de carga é igual à capacidade disponível que a gente viu antes,
Mas eu pego essa capacidade disponível e tiro as paradas programadas. Então, anota aí. Capacidade efetiva é igual a capacidade disponível menos as paradas ou as perdas programadas. Se eu estiver falando lá da escola, daquela sala de aula, uma parada programada é o intervalo. Então, em uma sala de aula, a gente tem uma parada. Todo mundo sabe o que vai acontecer, que é o intervalo, tá bom? Normalmente, esse intervalo é de meia hora. Então, eu coloquei aqui no nosso exemplo para a gente entender também aqui no intervalo de meia hora. Então, aquela sala de aula possui 2 turnos de trabalho de 4 horas. A capacidade disponível é de 8 horas. Em cada um dos turnos, a gente tem meia hora de parada, que é o nosso intervalo, tá bom? O intervalo. Ou seja, durante aquele dia, a gente tem uma parada programada de 1 hora. Então, qual vai ser a capacidade efetiva? As 8 horas, que são as horas disponíveis, menos essa hora de parada. Então, a capacidade efetiva acaba sendo de 7 horas, tá bom? 7 horas é a capacidade efetiva. Por último, a gente tem a capacidade real, gente. Porque a gente não tem só paradas programadas. Eu pergunto para você, você programa quando você vai no banheiro? Existem pessoas que não programam, por exemplo, quando tomam café, precisam de café o dia inteiro. Então, você não tem uma parada só de intervalo. Ou seja, dentro de uma sala de aula, a gente pode ter várias paradas não programadas. Eu preciso tirar essas paradas também, tá bom? Então, na capacidade realizada ou real, anota aí, é a capacidade disponível menos todas as paradas. Capacidade disponível menos todas as paradas. Imagine, gente, que eu estou falando de uma análise de uma turma meio problemática, tá bom? E assim, uma turma que chega atrasada, que sai para o intervalo e não volta, uma turma que vai embora mais cedo. Normalmente isso acontece nas faculdades, né, gente? Né? E nas faculdades particulares. A gente tem gente que chega atrasado para a aula, a gente tem gente que passa mais tempo no intervalo, a gente tem pessoas que vão embora mais cedo. Então, pensando nisso, a gente pode reduzir muito da capacidade disponível para a capacidade real. Imagine que a gente continua tendo na mesma sala de aula 2 turnos de trabalho. E esses turnos são de 4 horas. Então, a gente tem 8 horas de trabalho disponíveis. Só que a turma perdeu, entre paradas programadas e não programadas, 2 horas por turno. Chegou meia hora atrasado, foi meia hora mais cedo, demorou 1 hora no intervalo, então perdeu 2 horas por turno. Ou seja, só sobrou 4 horas de capacidade realizada. Professora, só isso? Gente, isso é porque eu dei um exemplo de uma sala de aula. Imagine que isso também acontece nos processos produtivos das empresas. Normalmente, as paradas não programadas são maiores do que as programadas. Imagine que tem gente que passa no celular o dia inteiro, no WhatsApp o dia inteiro. Ou seja, está trabalhando efetivamente? Não. Não está trabalhando, mas está durante o seu horário de trabalho, do seu turno de trabalho? Está, mas está perdendo tempo com outras coisas que não são relacionadas a ele, tá bom? Então, o que é importante para a empresa quando ela consegue medir bem a capacidade real? Aquilo que ela realmente consegue produzir. Tá bom, crianças? Vamos lá. Vamos continuar com os temas da aula de hoje. Bom, gente, aqui nós temos redes. Redes de operação. Uma empresa não trabalha sozinha. Ela depende de fornecimentos. E esses fornecimentos, eles vão formando essas redes. Quanto melhor for a rede, mais forte o elo entre a empresa e os fornecedores, melhor vai ser o resultado final.
Então, aqui, imagine uma operação, tá? Então, a gente tem os primeiros fornecedores, fornecedores de primeira camada. Esses todos fornecedores de primeira camada, que são 6, eles vão fornecer para esses fornecedores de segunda camada, que são 4. E aí, esses fornecedores vão operar e vão vender para a minha empresa. Aí, eu fabrico o meu produto e vou vender aqui para os meus clientes de primeira camada. E esses clientes de primeira camada vão vender para os clientes de segunda. Nossa, professora, está desenhado aí, mas eu não consigo imaginar nenhum exemplo. Imagine que eu estou aqui, ó, e nessa operação eu estou fabricando carros, tá? Então, imagina que esses fornecedores de primeira camada aqui, ó, são os caras que fabricam a borracha, são os caras que fabricam vidro, são os caras que fabricam metal. Então, eles fazem essas matérias-primas, tá? Preparam, beneficiam essas matérias-primas, tá certo? Esses caras que fazem essas matérias-primas vão vender para esses caras aqui. Esses caras aqui, por exemplo, vão pegar a borracha e vão fazer o pneu. Vão pegar o vidro e vão fazer o para-brisa do carro. Vão pegar os metais e vão fazer o motor, a carroceria, certo? Vão pegar o tecido e vão fazer o banco, e assim por diante. Aí esses caras que são os fornecedores de segunda camada, eles vão vender já as matérias-primas prontas, o pneu, o para-brisa, o banco, as chapas de aço já prontas, o motor. Aí eu pego tudo isso e monto a minha empresa, essa fabricante, tá? Fiz o carro. O que eu vou fazer com esse carro? Eu vou vender para os meus clientes de primeira camada. Quem são esses caras? São aquelas concessionárias que vendem os carros, gente. Primeiro eu vendo para as concessionárias. E as concessionárias, elas vão vender para o cliente final, que somos nós que compramos o carro, tá bom? Então, quando eu penso num processo de fabricação, eu penso que ele sempre está baseado em redes. Redes de fornecimento, tá certo? Não posso esquecer, são as redes de operações. Por outro lado, a gente também tem as redes de serviços. Imagine aqui, ó, aqui já está com um exemplo mais definido. Eu tenho um shopping center. Ele é um local que aluga os espaços para as lojas, tá certo? O shopping center é um local que aluga espaço para as lojas. Ele precisa de fornecimento de algumas atividades? Precisa. Então, aqui, ó, fornecimento de segunda chamada. Eu tenho o cara que vai fazer o recrutamento e a seleção das pessoas que vão trabalhar na segurança. Eu tenho o cara que vai fornecer a matéria-prima para os caras que vão trabalhar na limpeza. Eu tenho o fornecedor de equipamentos que vai fornecer esses equipamentos para o pessoal da manutenção. Ou seja, tenho fornecedores de segunda camada que fornecem ou equipamentos ou serviços para os caras de primeira camada. E esses caras de primeira camada vão oferecer para o shopping center. Por sua vez, o shopping center vai alugar a loja para os varejistas e depois os clientes, que somos nós, vamos lá e compramos dessas lojas. Então, essa é uma rede de serviços, tá bom? Essas setinhas que vocês estão vendo aqui são os fluxos de informação e os fluxos de serviços, tá bom? Quando a gente enxerga ou operações ou serviços, a gente precisa conseguir enxergar essas redes para fortalecer essas redes e, por consequência, fortalecer o ramo de atividade, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, a gente precisa entender como funciona o gerenciamento de materiais e de compras. Gente, não é só comprar. Quando a gente fala de gestão logística e gestão de operações, a gente precisa compreender que existem fases. A primeira fase, quando a gente fala de materiais, a gente precisa planejar as aquisições.
Então, planejar o gerenciamento das aquisições, das compras. Como é que eu faço o planejamento dessas aquisições, das compras de matérias-primas e de materiais? Eu vou definir primeiro o que eu vou fazer, que a minha empresa vai fazer, e o que ela precisa comprar para fazer, certo? Você vai fazer bolo na sua casa. Você, para fazer o bolo, o que você precisa comprar? Então, eu vou fazer o gerenciamento daquilo que eu preciso fazer e daquilo que eu preciso comprar. Depois eu vou especificar produtos e serviços. Gente, pensa nesse mesmo bolo aí. Eu posso fazer um bolo com altíssima qualidade, eu vou, por exemplo, comprar produtos, vou dar o nome de uma marca, tá? Produtos Nestlé. Ou eu posso fazer um bolo qualquer e comprar aí uma marca bem ralé. Ou seja, eu vou ter um produto de qualidade? Não. Então, eu falo lá, especificar. Especificar qual produto eu necessito e qual é essa qualidade, tá bom? Pois eu vou estabelecer critérios de avaliação. Então, eu comprei. Eu vou aceitar aquilo como bom a partir de quais critérios, certo? Não posso aceitar e comprar qualquer coisa. Depois eu tenho que preparar o pedido. Então, eu tenho aqui RFP, RFQ, RFI. São sistemas informatizados para preparação de pedidos, certo? Eu tenho que definir qual sistema eu vou utilizar, qual sistema a empresa utiliza. Preciso aprender a mexer e solicitar a partir deles, tá bom? E depois eu vou solicitar as propostas em relação aos meus fornecedores, tá? Depois que eu planejei, eu vou conduzir as aquisições. Como é que eu conduzo as aquisições? Conduzir é a mesma coisa que dirigir. Então, primeiro, eu vou obter a resposta dos meus fornecedores. Quais respostas? Qual é o preço que eles vão cobrar? Quanto tempo eles vão demorar para fazer? Quanto tempo eles vão demorar para me entregar? Qual é o prazo de pagamento? Então, recebi as propostas. Vou selecionar. Ah, e desse fornecedor eu vou comprar. Gostei dessas propostas. Daquele eu não vou comprar. Aí assina-se o contrato. Normalmente essa assinatura é virtual hoje em dia, tá, gente? Eu dou aceite em um determinado sistema e ele é considerado aceito, tá certo? Aí, autorizei. Comprei. Agora eu vou controlar as aquisições. Como que eu vou fazer esse controle das aquisições? Vou gerenciar as relações de aquisição. Então, o cara me prometeu que ia me entregar em determinado prazo. E aí? Como é que está esse prazo? Ele vai me entregar mesmo? Vou monitorar o desempenho do contrato e realizar as mudanças e correções necessárias conforme o necessário. Então, monitorei o desempenho. Ah, o cara ia me prometeu que ia me entregar em tal data e provavelmente isso não vai acontecer. Dá para fazer essa correção? Dá para esperar? Então, eu faço a correção. Faço as mudanças necessárias, tá certo? Senão, eu vou lá e vou cobrar o cara que eu preciso naquela data mesmo e não tem jeito, certo? Isso, gente, é para gerenciar efetivamente as compras de materiais. Quando eu estou envolvido com essas compras de materiais que vão suprir as necessidades da minha empresa, tá certo? Agora, eu preciso entender o que é uma cadeia de suprimentos. Lembra que a gente viu as redes? As redes, elas formam uma cadeia de suprimentos, gente. E eu vou enxergar essa cadeia como elos. Imagine aqui, ó. O item 1 trata de uma empresa que fornece a matéria-prima. Fornece a matéria-prima para quem? Para o item 2, que é a indústria que fabrica o produto. Que manda o produto para quem? Para o item 3, o produto é encaminhado para um centro de distribuição. Depois, ele sai desse centro de distribuição para abastecer as lojas no item 4. E no item 5 ele chega até os clientes. Olhando essa setinha verde que monta esta cadeia, nós temos aqui as movimentações ativas, que são os deslocamentos dos produtos na direção do consumidor.
são as movimentações mais úteis para a empresa. Imagine que essa seta aqui, salmão, ela é considerada movimentação parasita. O que é isso? O caminhão que foi deixar aqui o produto no cliente, ele voltou vazio. O caminhão que foi deixar aqui os materiais nas lojas, ele voltou vazio para o centro de distribuição. O caminhão que saiu do centro de distribuição e foi para a indústria, ele voltou vazio e assim por diante. Então, são os deslocamentos realizados na direção contrária do consumidor, como o retorno de embalagens, meio de transporte, ou até mesmo produtos entregues em excesso, ou até quebrados, tá bom? Gente, então quando eu falo da cadeia de suprimentos, eu estou falando das ações que unem, juntam todos os elos das cadeias. E esses elos, eles precisam estar fortes para que o setor esteja forte também. Então, eu consigo essas movimentações ativas quando elas agregam valor e essas movimentações parasitas quando elas são no sentido oposto do consumidor, tá bom? Bom, galera, aqui nós temos a representação da logística e da logística reversa. Nós acabamos de ver na imagem anterior os movimentos. Quando a gente fala dos movimentos logísticos e da necessidade de implantar a logística reversa, é pegar aquele movimento que nós vimos anterior, que é um movimento que não agrega valor, e fazer com que esse movimento parasita retorne para a cadeia de abastecimento, a cadeia logística, como algo útil. Por exemplo, papel que está aí na mão de vocês, caderno que vocês estão utilizando para anotar informações. Depois que vocês utilizarem e não necessitarem mais dele, esse papel que está na mão de vocês, ele pode ir para o lixo. Então, foi um movimento parasita. Ou ele pode retornar à mesma cadeia de produção. Então, chegou aqui ao final do meu processo, da minha cadeia logística, ele pode retornar, ele volta para o início. Então, esse papel que está na mão de vocês, ele pode se tornar novamente matéria-prima. E, sendo matéria-prima, ele volta para o processo de produção. Então, vários materiais, ou por perderem a sua utilidade, ou por se tornarem obsoletos, ou por estarem quebrados, ou por não terem mais vida útil, eles são normalmente descartados e eles podem retornar para a cadeia de produção e, a partir disso, fazer com que a logística reversa seja implantada. Retornando para a cadeia de produção, os processos logísticos voltam a acontecer. Quais, professora? Logística de suprimentos. Então, eu pego esses materiais dos fornecedores e volto com o processo de produção. A logística de suprimentos dá origem à logística de produção, que é a movimentação dessa matéria-prima dentro da empresa. E depois que o produto está pronto, a gente tem a logística de distribuição. E esse produto volta para a mão do cliente. Ou seja, ao invés de ter um fim, a cadeia de abastecimento, se tornando uma logística reversa, ela volta a ser um ciclo e não apenas uma linha com início, meio e fim. Tá bom, gente? Vamos continuar. Gente, para finalizar a aula de hoje, nós precisamos entender as estratégias logísticas.
Então, qual é o papel do gestor logístico dentro das empresas? O que os caras devem fazer? Eles vão ter a responsabilidade sobre o planejamento de algumas ações. Primeira ação que o gestor logístico deve ter responsabilidade ao planejar é a definição do melhor meio de transporte. Melhor meio de transporte para movimentar o produto. Melhor meio de transporte vai ser o avião, vai ser o navio, vai ser a carreta, vai ser o trem. Então eu preciso avaliar qual é o melhor meio de transporte. Normalmente, produtos com baixo valor agregado, então são produtos que têm um valor mais barato, mas têm um volume muito grande, eles são transportados de navios e de trens. Produtos com grande valor agregado e em volume pequenininho, eles são transportados em aviões. Exemplo, uma joia. Uma joia fabricada, ela não é transportada por um navio. Normalmente, ela é transportada por aviões, porque o seu valor agregado é muito grande e o seu volume é muito pequeno. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de açúcar, estou falando de toneladas e toneladas e toneladas de açúcar. Eu não vou colocar açúcar dentro de um avião. Eu coloco esse açúcar dentro de um navio ou dentro de um trem. No deslocamento dentro de um país, eu posso até colocar dentro de uma carreta. Ou seja, quando eu falo de estratégias logísticas, eu começo definindo qual é o melhor transporte. Vamos continuar para as estratégias logísticas. Instalações. Preciso definir qual é o tamanho das instalações para guardar os produtos. Preciso definir, lembra da localização do início da nossa aula de hoje? Onde que ela vai ficar? Preciso definir quais são os equipamentos que existirão dentro dessas instalações. Então, a estratégia logística para proteger os produtos deve cuidar das instalações também. Depois, vai cuidar das informações. Como que eu recebo as informações do meu cliente? Em que posição eu estou dentro da cadeia? Quais são as informações que eu tenho que passar para frente? Informações financeiras, informações dos produtos. Então, eu tenho que fazer a gestão dessas informações. Eu, como gestor logístico, preciso fazer a gestão dessas informações. Depois, eu vou cuidar das políticas de estoque. O que quer dizer políticas de estoque? Seja de matéria-prima ou do produto acabado. Não permitir condições de falta ou excesso em relação à demanda de vendas. Então, eu não posso ter estocado lá na minha empresa um monte de produtos acabados sem que ninguém queira comprar. Mas também não posso ter uma quantidade tão pequenininha para não atender a demanda, tá certo? Continuando nas políticas de estoque, eu tenho que prevenir contra perdas, danos, extravios ou mau uso. Então, eu vou cuidar das instalações para que as mercadorias não sejam perdidas, para que elas não sejam danificadas, estragadas, para que elas não sejam extraviadas, por exemplo, roubadas, ou para que elas não sejam utilizadas de maneira inadequada, tá bom? Também dentro da política de estoque eu preciso garantir as informações corretas sobre quantidades. Não só as questões físicas de guardar lá no armazém. Eu preciso garantir as informações corretas dentro do sistema que vai fazer o controle. Porque senão eu posso olhar lá no físico e ter um monte de material. E aí eu não vendi para o cliente porque no sistema informatizado estava dizendo que não tinha. Ou ao contrário, eu posso prometer uma quantidade de produtos para o cliente e quando eu vou entregar eu não tenho essa quantidade. Então a responsabilidade é cuidar disso também, tá bom? Eu preciso também classificar os estoques de maneira correta. As matérias-primas são as matérias fundamentais para que eu consiga fabricar o produto adequadamente. Só que não existem só estoques de matéria-prima. Eu tenho estoques de produtos semi-acabados ou em processo,
Ou seja, essa imagem que vocês estão vendo aí, são produtos para fazer uma pizza. Eles já estão em processo, mas eles não foram finalizados ainda. Então, eu preciso controlar esse tipo de estoque também. Eu também tenho que controlar estoques de materiais auxiliares, que são, por exemplo, as embalagens. Preciso fazer esse controle. É a minha responsabilidade como gestor logístico. E preciso fazer o estoque de materiais de manutenção. Sem esses estoques, por exemplo, uma máquina quebrou. Falta uma ferramenta para consertar aquela máquina. Meu processo produtivo fica parado e eu perco dinheiro com isso. Tá bom, gente? Bom, chegamos ao final da aula 2. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvidas, estou à disposição. E vamos seguir no futuro com a nossa última aula, que é a aula 3. Bom, gente, tchau, tchau.